SBT, a cara do Brasil. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar nesta terça-feira uma palavra poderosa do Reino de Deus, uma palavra que nos anima, que nos conforta, que nos consola e que nos direciona para um caminho de retidão, um caminho de paz, um caminho de esperança e aquilo que promove em nós, através de Deus, para que nós façamos conforme a sua vontade. Esta passagem, em Lucas capítulo 10, ela fala sobre o bom samaritano. Nós não vamos ler o texto todo, porque levaríamos algum tempo, e vamos meditar apenas em alguns versículos, a qual esta parábola nós sabemos, né, que eu vou ler apenas o versículo 25 e depois do 30 ao 34. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Entendendo que Jesus, conversando com ele, este intérprete da lei diz: amarás a Deus sobre todas as coisas, né? Amarás a Deus, o teu Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Ele sabia o que estava fazendo, ele era uma pessoa que era um intérprete da lei. Agora, Jesus, a partir do versículo 30, diz assim: Jesus prosseguiu dizendo, contando uma parábola a qual ele entendesse a dimensão do reino e as coisas do seu reino. E diz assim, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, até aqui, e tratou dele. Amados, aqui, Jesus dá uma injeção de reino para este intérprete da lei. Ou seja, a lei determina algo, a lei impõe algo. A lei, neste princípio que nós estamos falando, a lei de Moisés, a lei de Deus no Antigo Testamento e se cumprindo no Novo Testamento, estas coisas acontecendo, Jesus não descumpriu a lei, Jesus não veio para descumprir a lei, para quebrar a lei. Ele veio para cumprir a lei e estabelecer o seu reino, os seus princípios e as suas promessas, dizendo que para alguns foi frustrante dizer que não mais somente o judeu seria salvo, mas todos teriam a oportunidade da salvação, inclusive os não-judeus, né? Os gentios, outrora chamados de gentios, ou seja, todos teriam a oportunidade. Gregos, romanos, todos. Então aqui, amados, ele fala sobre esta parábola do samaritano, essa condição de que uma pessoa estava neste caminho, foi roubado, foi oprimido pelos seus salteadores, agrediram ele, feriram, ao ponto de deixarem cair, deixarem sem condições de andar sozinho, de caminhar. A palavra Jesus mostra que um levita e um sacerdote passaram por aquele lugar. O interessante é que ele faz a menção a um sacerdote, um conhecedor também da lei, um conhecedor das escrituras e da Torá, um conhecedor, exímio conhecedor da lei. O sacerdote, onde estava para ditar a lei, para estabelecer a lei, para cumprir a lei e para fazer com que esta conversação fosse imposta somente aos sacerdotes. A conversação no Antigo Testamento que os sacerdotes entravam
no lugar santo para falar com Deus, né, ou no Santíssimo, para que ouvisse a voz de Deus, e se estivessem em pecado ou afastado das coisas de Deus, certamente seriam consumidos. Então a palavra de Deus vinha através dos sacerdotes. Depois, esses sacerdotes cumpriram outra missão. Estavam no templo adorando, estavam para seguir a lei, seguir o propósito de Deus, mas alguns deles nós lemos que no Antigo Testamento que se corromperam porque não tomaram atitudes que deveriam tomar. E no Novo Testamento, esses sacerdotes, os doutores da lei, os conhecedores, né, da lei, agora precisavam entender que estes homens que conheciam, passaram de largo, viram aquela pessoa toda machucada, ferida, foi roubada, e simplesmente olharam e passaram de lado. Outro veio um levita, olhou para aquela pessoa e passou. E depois veio um samaritano, a qual era excluído do povo judeu, a qual era tido como um povo iníquo, um povo que era pecador, um povo averso, um povo excluído do povo judeu porque tinham outras ideologias, outros deuses, outras coisas que não chegavam a ele, que não eram igual os cumpridores da lei. Agora, como pode eu e você que dizemos que conhecemos a palavra, que entendemos a palavra, agora nós não estamos falando de lei, estamos falando de reino, que entendemos o reino de Deus, que entendemos as promessas de Deus, que entendemos os critérios de Deus, agora dizendo que quando nós olhamos uma pessoa ferida, oprimida, machucada, nós podemos caracterizar um andarilho, uma pessoa que está na dependência química, está nas ruas, uma pessoa que está com problema mental, está nas ruas, está passando necessidade, fome, nudez, está machucado, ferido. E como nós podemos interpretar isso se passamos de largo também, olhamos a situação, vemos que precisam de ajuda e passamos de largo e nos distanciamos. Aí vem um conhecedor da letra, aí vem um líder espiritual, passa de largo, aí vem um doutor da lei, aquele que conhece a palavra, mas não vive, passa de largo, aí vem um adorador, uma pessoa, um ministro de louvor, olha e passa de lado. Aí vem um profeta, olha e passa de lado. Aí vem um apóstolo, denominado apóstolo, olha e passa de lado. Aí vem um presbítero, um diácono, um conselheiro, e olham e passam de lado. Aí vem uma pessoa que não profere a Deus, que não vai na igreja, que não entende o princípio do reino ainda, mas se compadece daquela situação, daquele homem enfermo, alimenta aquela pessoa, limpa as suas feridas ou usa um medicamento para limpar as suas feridas e faz uma oferta a ele, um alimento ou um dinheiro, ou até mesmo encaminha ele para o hospital. E esta palavra é para que este homem, intérprete da lei, um doutor da lei, entendesse que o reino de Deus é muito maior do que um título e um cargo. Que o reino de Deus, às vezes, amados, ele confronta estas coisas que nós dizemos, eu sou, eu posso, eu sou um líder, eu sou um gestor, eu sou um apóstolo, eu sou um pastor, eu sou um profeta, eu sou um padre, eu sou um bispo, sou lá o que for. Às vezes, amados, pastores, bispos, padres, papa, passam de largo nestas pessoas, passam muito longe dessas pessoas, ou às vezes elas simplesmente veem, olham, se deparam com determinada situação, oram, falam na TV, como eu estou falando aqui, falam na rádio, falam em alguns lugares, mas não tomam atitude nenhuma. E aqui Jesus ensina que o samaritano, que era excluído, que era um povo que talvez vivesse na iniquidade pelo conceito judaico, talvez vivesse no pecado, talvez fosse excluído da sociedade judaica e do reino de Deus. Aqui estava um samaritano para que presenciasse que maior no reino de Deus não é quem tem um cargo ou quem tem um título, maior no reino de Deus é quem cumpre com a sua palavra e quem tem compaixão, quem tem misericórdia
e quem exerce essa palavra de poder, essa palavra de vida eterna. Portanto, se eu e você não fazemos, simplesmente vemos situações difíceis acontecendo ao nosso próximo, olhamos a situação e passamos de largo, amados, talvez você seja somente um intérprete da lei. Talvez você seja somente um conhecedor da letra, não da palavra. Não exerce a palavra, só conhece a letra. Então eu e você precisamos interpretar. Eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu sou melhor. Mas quem está fazendo a obra? Quem está ajudando? Quem está se compadecendo? Quem está tendo misericórdia? Quem está exercendo os princípios que Jesus nos mostrou e aquilo que Ele fez em toda a sua trajetória? Sabe, Ele era rei, Ele é o Rei dos reis, Ele esteve entre nós, Ele é o príncipe da paz, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele esteve entre nós, caminhou entre os humildes, os pobres, os enfermos, os abatidos, os oprimidos, os que estavam sob domínio das trevas, endemoniados, e tantos outros. E onde Ele passava, Ele fazia uma obra tremenda. Eu e você precisamos meditar nesse texto e entender o que Jesus está falando para esse intérprete da lei. E talvez o que Jesus está falando para mim e para você. E eu me encaixo a isso, amado. Todos nós. Nós não é o título que te faz, não é o cargo que você tem que te faz, não é a posição social que você está que diz que você é um homem de Deus, mas é o cumprimento da palavra em vós, em mim e em você, que vão dizer se eu estou com Cristo ou se eu estou simplesmente dizendo que temo ao Senhor e vivo a sua palavra. Quem deve meditar sobre isso e quem deve acusá-lo? Sou eu? Não. É você que deve acusar o próximo? Não. É você que deve meditar, você que deve entender este princípio e saber como você está vivendo. A liberdade de escolha é minha e tua, de passar por uma pessoa necessitada e parar ou não, ou passar de largo. E se eu passar de largo, a interpretação é que eu não vivo a palavra. Mas se eu parar, eu me compadecer e eu tiver misericórdia, certamente os princípios de Deus estão em mim e em você. E nós estaremos vivendo a palavra de Deus. Portanto, amado, reflita sobre isso, faça uma autorreflexão sua, não de outros, sua. Se começar por você, por mim, eu fazendo de mim, você fazendo de você, amado, esta autorreflexão, certamente tudo mudará. E certamente nós não seremos como pessoas que conhecem somente a letra, mas que não vivem a palavra. Portanto, que você tenha a oportunidade de viver a palavra de Deus, eu e você. Quando nós vermos pessoas passando por necessidade, que estão à direita ou à esquerda, à frente ou na retaguarda, que nós possamos olhar para essas pessoas e se compadecer delas. É necessário. O reino de Deus, ele é inabalável. O reino de Deus está dentro de nós. E se esse reino estiver dentro de nós, literalmente, nós vamos exercer algo, nós vamos fazer algo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e te impulsione a ser mais ativo, mais presente naquilo que Ele te chamou. Todos nós. Para todos nós há esse chamado, independente de quem você seja e o que você pode fazer. Talvez você não tenha nada também para oferecer, mas você tem ouvidos e tem a boca para falar e para conversar com essa pessoa, para trazer uma palavra de consolo, de carinho, de fé, de esperança e de amor. Talvez você possa só ouvi-lo, ele vai se agradar disso. Para a glória de Deus, que você exerça aquilo que você foi chamado. Em nome de Jesus. Amém. SBT, a cara do Brasil.